Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre os gateways LoRaWAN da Hack Wireless. E hoje nós vamos ter um pequeno overview sobre as funcionalidades desses gateways, sobre o sistema operacional, que é o SGATE-OS. Então, todos os gateways que possuem esse sistema estarão sendo abrangidos aqui neste overview. Temos o RAC 7240, 7268, o 7289 e todos os que possuem, o SGATE-OS nessa versão 1.0, tá, poderão ser abrangidos aqui. Veja que eu já estou logado aqui no meu gateway, então estou acessando ele localmente via IP. Tem outras formas de acessá-lo, por IP público, VPN, que é muito utilizado. E assim que eu logo, eu já sou solicitado a colocar o meu login e a minha senha. O SGATE-OS ele foi baseado no OpenWRT, então nós temos aí todas as características de um servidor Linux, tá? Toda a parte de configuração, segurança, que nós vamos explorar um pouco mais à frente, a interface gráfica. Então, tudo aquilo que o Linux oferece, a gente tem à disposição no nosso gateway. Tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre esses gráficos, são todos os status da nossa rede LoRaWAN. Então, nós temos aqui o total de pacotes recebidos, transmitidos, os devices que estão ativos e ocupados. E vejam que esses números aqui não correspondem apenas aos devices que pertencem à minha rede, tá? Os devices que eu tenho domínio. Por funcionar em uma topologia estrela, todos os gateways que estão ao redor de um dispositivo conseguem receber esses pacotes, tá, desse dispositivo, mesmo que não façam parte da rede. Só que isso, obviamente, é criptografado. Eu sei que tem um device ali, eu sei que tem um pacote sendo transmitido, mas eu não consigo saber o que está sendo transmitido. Tá? E nós vamos ver isso na prática aqui. Então, tudo que está aqui em cima, tá, corresponde à totalidade do que o gateway está enxergando. Ok? Eu tenho aqui toda a parte de Duty Cycle, muito importante em alguns países como a Europa. A questão da qualidade do meu sinal, da relação sinal-ruído. O meu tráfego de uplink e downlink. E aqui as métricas de sistema. Tá? Então, meu sistema, memória, como que está se comportando o meu network server e a parte de rede. Nós temos 3 interfaces de rede, rede cabeada, rede celular, 4G, e a rede wireless, Wi-Fi. Para ajudar mais ainda nessa parte de status, nós temos os loggers, tá, os registros, e eles são divididos em 2. Os loggers do LoRa e os loggers ou registros do sistema. Aqui a gente tem inicialmente os registros do LoRa. Então, tudo que acontece no LoRa, que eu mostrei aqui no começo na visão geral, eu consigo também observar aqui. Esse dispositivo aqui, por exemplo, não pertence à minha rede, então eu não tenho acesso ao dado dele. Tá? Ele está criptografado para mim. Mas eu tenho acesso às métricas da comunicação. Veja aqui a qualidade do meu sinal, toda a frequência, o canal, tudo isso eu tenho acesso, porque faz parte da comunicação. Ok? Mas o dado em si, isso eu não tenho acesso. E aí veja, já tem outro dispositivo transmitindo. Tá? Essa ferramenta é muito útil, principalmente quando a gente vai construir a nossa rede e por algum motivo os nossos devices não estão entrando no network server. Então, através do logger, eu consigo saber exatamente o porquê que isso não está acontecendo. Tá, aqui, eles não fazem parte da minha rede. Veja que não tem nenhum comando aqui, então o próprio gateway já sabe disso. Mas caso eu tenha algum desses devices cadastrado no meu network server e a comunicação não está ocorrendo, os dados não estão chegando no network server, então aqui eu tenho uma possível resolução do problema. Então ele pode falar, os dados não batem, as chaves não estão batendo, enfim. Então esse logger aqui é muito útil para isso.
e os registros do sistema, tá? Então, tudo que acontece aí no sistema, a parte de memória, veja que a parte do GPS, eu estou utilizando o RAC 7268, tá? Que é o indoor, ele não tem GPS, então ele vai estar desabilitado. Então, toda a parte de sistema eu consigo verificar aqui nessa seção. E com isso a gente termina aqui a seção de status. Como eu já havia comentado, os gateways da RAC Wireless possuem três interfaces, né, ou três backhauls, como nós costumamos chamar, que é a interface WAN, interface cabeada, a interface celular e a interface Wi-Fi. Tá? E todas elas são configuráveis. Veja que aqui eu estou utilizando um endereço estático, poderia estar usando o DHCP e o PPPoE. Tá? Então tem esses três protocolos aqui para utilizar. Na minha interface 4G, eu tenho todos os parâmetros de configuração, então APN, usuário, senha, código PIN. Posso, inclusive, desabilitar aqui essa interface se eu não estiver usando. Nesse momento eu não estou utilizando, mas eu deixei ela habilitada. E, por fim, o Wi-Fi. Algo muito bacana dos gateways da RAC Wireless é que ele possui duas interfaces Wi-Fi. Uma própria do gateway, que vai funcionar como access point, e a outra em que eu consigo configurar o meu gateway em um roteador Wi-Fi. Então veja, se eu procurar aqui pelos SSID dos roteadores, ele vai escanear e me dar as opções disponíveis. E eu consigo utilizar as duas ao mesmo tempo. Então eu consigo utilizar o gateway como access point, o que é muito útil para caso eu queira fazer alguma configuração interna nele, caso eu queira acessar essa tela aqui e ainda não tenha ele configurado na minha rede. Então eu não preciso conectar via RJ45 na minha interface de cabeada, realizar as alterações de interface WAN para poder acessar essa tela. Basta eu entrar, né, eu logar no gateway, acessar o access point dele e aí eu já tenho acesso a todas essas páginas. Tá? E eu consigo utilizar as duas ao mesmo tempo. Veja, que é como eu estou fazendo aqui agora. Posso configurar o meu gateway para acessar minha rede Wi-Fi, ao mesmo tempo que posso deixar ele habilitado para que outros dispositivos meus acessem o access point do gateway. Nesse momento aqui eu não vou utilizar o Wi-Fi, vou apenas deixar habilitada a interface do access point. Tenho ferramentas de diagnósticos de rede, então são muito úteis, né, quando eu estou implementando o gateway, principalmente na primeira vez, pois diversas empresas, né, têm várias regras, tem vários firewalls, enfim. E aqui eu consigo rodar um diagnóstico para verificar se os pacotes estão chegando onde quero que eles cheguem. Tá? Seja na internet, numa rede local, um servidor local. E aí eu já tenho tudo isso embutido no gateway. Algo que faz brilhar, né, os olhos do pessoal de cibersegurança é essa parte de firewall. Então, como eu já havia mencionado, né, o gateway ele aproveita muito bem as características do Linux, tá? Principalmente a parte de segurança. Eu tenho aqui já embutido esse firewall, então eu não preciso fazer nenhum tratamento externo. E eu consigo criar as minhas regras de tráfego. Veja, eu consigo permitir o acesso às portas, consigo negar. Tá? E consigo trabalhar com cada uma das portas individualmente. Inclusive criar, né, novas regras. Assim como a gente faz, né, os nossos roteadores Wi-Fi. Eu já tenho tudo isso aqui. Inclusive, eu consigo criar regras personalizadas em Shell Script. Tá? Então, empresas que trabalham com diversos equipamentos não precisam, né, ficar configurando um por um. Geralmente já cria uma regra no Shell Script e aí eu consigo jogar ela aqui dentro. E para finalizar essa sessão de rede, algo muito bacana
que os gateways trazem é essa tecnologia chamada Multi-WAN. O que seria essa tecnologia? Primeiramente, como eu tenho 3 interfaces, né, a pergunta que sempre faz, mas como que eu seleciono qual vai enviar? É simples, é através desse Multi-WAN. Eu posso configurar as 3 interfaces, o gateway vai trabalhar com as 3, só que eu vou definir uma ordem de prioridade. Então veja aqui, por exemplo, a minha prioridade 1 está na interface Ethernet, cabeada. A 2 na Wi-Fi e a minha 3 no 4G. Eu consigo editar isso aqui, tá? Conforme a minha vontade. Então, como funciona essa tecnologia? Primeiro, eu tenho esses tracking IPs. Então, eu tenho IPs em que as interfaces estão constantemente realizando, né, pings, vendo se tem conexão ou não. E caso ela tenha, veja aqui embaixo, ela fica verde. E caso não tenha, ela fica vermelha. Então a minha rede cabeada está verde e as minhas outras duas, a Wi-Fi e a 4G, estão aí offline porque eu não estou utilizando elas. Tá, mas se eu estivesse aqui utilizando Wi-Fi, se eu estivesse utilizando 4G, eles também estariam online ou offline, né, se tivesse algum problema. E o que a Multi-WAN faz? Ela vai enviar de acordo com a ordem de prioridade. Então, eu estou utilizando a minha rede cabeada com prioridade 1. Eu vou enviar, então, os meus dados via rede cabeada. Mas vamos supor que a minha rede se rompeu ou aconteceu alguma coisa. Eu não tenho mais acesso ao meu servidor destino através dessa interface. Então, automaticamente, o gateway vai passar para a prioridade seguinte. Então, aqui no meu caso, seria o Wi-Fi. E aí, se ele conseguir enviar, ok, perfeito. Mas se ele não conseguir, aí ele vai para a seguinte, que no meu caso é o 4G. Veja que tudo isso são ferramentas para diminuírem ao máximo a perda de dados. Tá? Então, eu não preciso envolver nenhum esforço manual aqui para trocar de interface caso a rede caia, caso haja algum impedimento. Tá? Eu posso deixar as 3 interfaces funcionando, mas como uma forma de backup. Tá? Então, se a minha rede cabeada parar, se o meu Wi-Fi parar, eu tenho aí o meu 4G, por exemplo, para encaminhar os pacotes. Tudo isso de forma automática. E assim a gente encerra a sessão de rede. Uma das características, né, do LoRaWAN é a sua interoperabilidade. Então, eu posso trabalhar com diversos dispositivos, diversos gateways e formar uma única rede. E isso se deve a 3 parâmetros. Tá? Primeiro, a região, a subbanda e a versão do stack do LoRaWAN. Então, com esses 3 parâmetros batendo, né, entre o dispositivo e o gateway, nós garantimos a interoperabilidade. E algo muito legal nos gateways da Hack Wireless, que não era tão comum, é a possibilidade de alterar a região e a subbanda. Geralmente os gateways já vinham com esses parâmetros pré-definidos. Então, por exemplo, o 915 já vinha na subbanda 2 e eu não consegui alterar. E aqui eu tenho essa liberdade. Tá? Inclusive, eu não preciso seguir a especificação LoRaWAN. Eu posso trabalhar com valores personalizados e montar a rede conforme a minha vontade. Tá? Mas, na maioria dos casos, a gente trabalha com a especificação LoRaWAN. E aqui no Brasil, geralmente, né, utiliza-se a subbanda 1. Mas não é uma regra, né? É só a maioria dos casos que isso acontece por conta dos dispositivos de mercado. Então, eu vou deixar aqui. E com isso, a gente já parte para a configuração do Network Server. E aqui nos gateways da Hack Wireless, nós temos 3 modos de trabalhar com o Network Server. Primeiro é o Packet Forwarder e o Basics Station. Ambos são para trabalhar com Network Servers externos. E a gente tem a possibilidade de trabalhar com o Network Server interno do Gateway. Então, o Gateway já fornece um Network Server aí
para poupar recursos, né? Então, não preciso de um servidor, não preciso contratar um network server externo, eu já tenho isso aqui. Tá? Vamos passar aqui rapidinho cada uma das opções. Então, o Packet Forwarder é muito utilizado aí quando a gente vai trabalhar com TTN, ShipStack, LoRaIoT. A maioria, né, dos network servers a gente consegue realizar a conexão através desse modo. E aqui eu tenho toda a parte de configuração. Inclusive, eu posso filtrar o meu pacote LoRaWAN e encaminhar apenas o que eu preciso. Tá? Então, se eu tenho um pacote, mas eu não quero tudo aquilo de informação, eu consigo criar aqui um filtro personalizado. O Basics Station, ele é mais comum em network server, por exemplo, da AWS. Tá? Nos demais ele já não é tão comum. Mas veja que é bem... Tá? É tudo bem didático. E, por fim, o Network Server interno da Hack Wireless. Veja aqui do lado esquerdo, né, que enquanto eu trabalhava com o externo, eu só tinha essa primeira opção. E a partir do momento que eu cliquei no Network Server interno, as demais opções apareceram. Tá? Porque todas elas dizem respeito ao Network Server. Se eu estou trabalhando com o Network Server externo, então não tem por que eu configurá-las aqui. Eu já configuro diretamente no meu Network Server. Mas focando um pouco mais no Network Server interno da Hack Wireless, veja que absolutamente tudo aqui é configurável. Então eu posso configurá-lo conforme os parâmetros da minha rede, tá? Conforme os parâmetros do meu dispositivo, enfim. Tá? Tudo aqui é configurável. E veja também que, passando aqui para o status, né, diferente dos gráficos da nossa visão geral, onde eu tinha os dados dos dispositivos visíveis ao meu gateway LoRaWAN, aqui no meu Network Server eu só tenho os dados dos devices que pertencem à minha rede. Então, nesse momento, eu estou com um dispositivo ligado e aqui ele já me fornece os parâmetros da minha rede. Como ele está perto, então, eu tenho as melhores condições de comunicação. E como em todo Network Server, né, nós começamos, após estabelecer, configurar o Network Server, a gente começa inserindo os gateways que fazem parte da minha rede. E aí pode surgir a pergunta, mas se esse Network Server é interno ao gateway, ou seja, está embutido, ele não sabe que o gateway faz parte da rede? Não, porque são camadas diferentes. Então, ainda assim, eu preciso dizer ao meu Network Server que esse gateway faz parte da minha rede. E pode ter casos que eu nem vou utilizá-lo, por exemplo, eu posso utilizar apenas como Network Server. Tá? Não é tão comum, mas eu tenho essa possibilidade. E aqui eu tenho as minhas configurações gerais, relacionadas ao MQTT voltado aos gateways, tá? E aí eu começo toda a minha parte de aplicação, de cadastro de device. Então, assim que eu cadastro uma aplicação, o que vai me permitir cadastrar os devices, eu costumo ver as aplicações como um grupo de devices. Então, enfim, pode ser por categoria, por função, por localização. É um grupo de dispositivos. E aí eu tenho as minhas configurações gerais dessa aplicação e, consequentemente, dos dispositivos. Algo muito legal do Network Server da Hack é que eu não preciso cadastrar chave por chave nos dispositivos. Vamos supor que eu tenho um grupo de dispositivos em que eu posso cadastrar as mesmas chaves. Então, eu posso simplesmente cadastrar essa chave na aplicação, que é esse modo aqui unificado. Então, consequentemente, todos os meus dispositivos que fizerem parte dessa aplicação, eles vão herdar essas chaves. Tá? É uma forma de eu não precisar colocar chave por chave. É uma facilidade aí que o Network Server traz. A gente tem aqui um payload da Cayenne.
tá? Caso a gente trabalhe com esse protocolo nos dispositivos. E a parte de integração, que a gente vai falar um pouco, né, no próximo tópico, mas aqui a gente já tem a nossa primeira integração. Eu acho que eu não comentei, né, mas o Network Server interno da Hack Wireless ele foi baseado no Chipstack. Então, quem já trabalhou com essa ferramenta vai ter um pouco mais de familiaridade aqui com as telas que eu estou mostrando. E uma grande diferença aqui é que no Chipstack a gente trabalha só com base 64. E aqui eu tenho a possibilidade de escolha com hexadecimal. Tá? E aqui também a gente tem a nossa primeira integração, que é o HTTP. Adiantando nessa informação, o gateway ele tem 3 tipos de integrações. Então a gente tem o HTTP, o MQTT e também uma integração direta com a AWS IoT Core. E o HTTP é o único que é configurado em outro lugar, tá? Porque ele é configurado diretamente na aplicação. Então eu posso ter que cada aplicação minha vai para uma URL diferente. Eu consigo trabalhar isso aqui, o que já não acontece no caso do MQTT e no caso do AWS IoT Core. Tá? Nós já vamos ver isso. Então, clicando aqui num device, eu também tenho, tá, os gráficos, os dados de cada um dos devices separadamente. Tá? Então, são 3 níveis aí de informação, que é a geral, tudo que o gateway vê, a do network server, todos os dispositivos que fazem parte da minha rede, e do dispositivo em si. Tá? Essas informações são muito bacanas para saber caso eu tenha gargalos, caso eu tenha métricas ruins, né, da minha rede, eu consigo saber exatamente qual dispositivo está apresentando essas métricas. Toda a minha parte de configuração, então classes A, B e C, modos OTA e ABP, versão do LoRaWAN eu já tenho 1.0.3 e o LPTP. Tá, o LPTP talvez seja o mais diferente aqui, né? O menos conhecido, que é uma funcionalidade da própria Hack. Resumindo, quando a gente trabalha com um gateway da Hack Wireless e um device que tem um núcleo também da Hack Wireless, como o Hack 3172, por exemplo, eu tenho essa funcionalidade aqui LPTP, que vai aumentar o limite do tamanho do meu pacote a ser enviado. Então a gente sabe que no LoRaWAN eu tenho um pacote relativamente pequeno em relação a outras tecnologias. Tá, vamos pegar aí um exemplo. Tenho 222 bytes em alguns spreading factors. Então esse é meu limite por pacote. Só que o LPTP me permite expandir esse limite para até 1024 bytes. Resumindo, os devices vão separar esse pacote de 1024 em pequenos pacotes e o gateway vai juntar esses pacotes para mim. Tá? Então eu tenho essa forma de aumentar o tamanho do meu dado a ser enviado. A minha ativação, eu posso enviar downlinks diretamente pelo gateway. E aqui é a tela onde eu vejo as informações dos meus dispositivos. É também um logger, né, como nós vimos lá no início, só que aqui eu tenho os meus dados descriptografados. E aqui no meu caso em hexadecimal, como eu definia anteriormente na minha aplicação. Então veja, se o device faz parte da minha rede, se a minha rede está configurada corretamente, então eu já tenho os meus dados chegando aqui no meu network server. E claro, network server é só uma camada intermediária. Eu preciso enviar esses pacotes para algum lugar. Tanto é que quando eu olho aqui, isso aqui para mim não significa muita coisa. Tá? Claro que hexadecimal é um pouco mais fácil de ler, mas eu preciso tornar isso mais amigável. E aí aqui nós temos as integrações. Nós já vimos lá a HTTP e aqui nós temos a MQTT e a AWS. Uma coisa muito bacana da integração MQTT
é que o gateway da Hack Wireless já tem o broker interno. Então, novamente, eu não preciso ter um servidor próprio para isso. Eu não preciso gerar um broker MQTT e encaminhar esses pacotes para ele. Eu posso simplesmente adicionar as minhas aplicações, o meu application server, configurá-los para se comunicarem com o gateway. E tudo isso, né, em pequenos passos de configuração. Tá? Claro que tudo isso a gente vai abordar em outro vídeo. Toda essa parte de integração, de network server, tudo isso, né, como configurar, vão ser abordados em outros vídeos. Né? Aqui é só um overview. E mais uma vez, né, todos os parâmetros aqui são configuráveis. E veja que, por padrão, o network server ele já separa os meus devices, né, em tópicos separados pelo DevEui, né, tanto pela aplicação quanto pelo DevEui. Então, eu não preciso tratar a separação de dados por dispositivo futuramente. Né? Pelo próprio tópico MQTT, eu já tenho isso. Então, como nós sabemos que o DevEui é único por dispositivo, então nós teremos um tópico único para cada dispositivo gerado. E aqui eu tenho também a parte de downlink. Então, no MQTT eu consigo trabalhar as duas pontas, tanto uplink quanto downlink. Tá? Eu acho que é uma informação bacana aí de se comentar, né? É que eu tenho isso no MQTT, mas eu não tenho isso no HTTP. Deixa eu voltar aqui que eu fui uma a mais. Tá? Aqui no HTTP eu só tenho a parte de uplink, porque o downlink, né, nós sabemos que HTTP já trabalha de uma outra forma. Então já é preciso ser configurado de outra forma. Mas no MQTT eu já tenho isso de forma nativa. E para finalizar essa parte de Network Server, nós temos também os grupos de multicast. Ok? Então, se você precisar trabalhar com grupos de multicast, nós já temos isso habilitado aí para ser utilizado. E finalizando aí, né, nossos serviços e sistemas nativos do Gateway, nós temos dois serviços disponíveis que são o Dynamic DNS. Então, eu posso trabalhar com DNS aqui no Gateway e o OpenVPN. Então, eu consigo configurar uma VPN no meu Gateway. Eu gosto de utilizar bastante, né, principalmente quando eu trabalho com 4G. Então, é uma ferramenta, é um serviço que facilita muito a comunicação com o meu Gateway. E também toda a parte de sistema. Tá? Então, todas as minhas definições gerais, servidores NTPs, tá? A parte de log. Então, eu consigo alterar o nível de log e idioma. A administração, né, a senha que a gente utiliza para logar no dispositivo. Toda a parte de backup, atualização de firmware, tudo isso é feito aqui. Posso reiniciar aqui pela própria interface gráfica. E navegar pelos arquivos do meu cartão SD. Tá? Vamos ver aqui, eu devo ter alguns logs. Então eu consigo navegar nesses arquivos, fazer download aqui para minha máquina. Ok, claro que, né, por se tratar de Linux, eu também consigo fazer uma comunicação SSH e verificar os demais arquivos. Tá? E para finalizar, o SDM, que é uma ferramenta da própria Hack Wireless, que seria um Cloud Management. Então, eu consigo utilizar o SDM para acessar o meu gateway remotamente. E tudo isso nativamente. Não sei se a Hack deve mudar isso futuramente, mas atualmente, né, falando em 2022, até 3 gateways esse serviço é gratuito, e passou disso eles cobram uma certa mensalidade. Ok? Mas é uma ferramenta muito bacana aí de ser explorada. E com isso nós chegamos ao final desse overview. Nos próximos vídeos mostraremos como realizar as configurações
né, dos gateways, então toda a parte de network server, de integrações, então utilizando HTTP e MQTT. Agradecemos a você que está considerando, né, utilizar os nossos gateways, quem já está utilizando, e estamos à disposição para qualquer necessidade. Até a próxima!